Beleza, Lucas capítulo 5, nós vamos ler 11 versículos. Então, você que abriu sua Bíblia, acompanha comigo. A palavra de Deus diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite, porque sabemos que a tua presença está nesse lugar, Pai. Obrigado, Jesus, porque em meio aos louvores aqui nós já pudemos adorar ao Senhor Jesus, Pai, entregar com intensidade, Senhor, a nossa adoração, nosso canto aqui, Senhor. Pai, através da dança aqui nós adoramos também a Ti, Pai, nos alegramos na Tua presença. Mas agora pedimos, Pai, que a Tua voz fale diretamente aos nossos corações, que o Senhor ministre a nossa vida nessa noite, que a minha voz aqui, Senhor, humana, se cale diante da voz do bom pastor que é o Senhor Jesus, que é o único a quem nós queremos ouvir nessa noite, Pai. Por isso nós te entregamos esse tempo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Amém, gente, glória a Deus. Eu gosto muito dessa história. Quantos aqui já ouviram essa história aqui? Levanta a mão aí bem alto. Eu gosto muito dessa história aqui, inclusive eu já até preguei sobre ela aqui, quando nós estávamos falando sobre o chamado de Pedro, o chamado de Simão. Esse Simão que está dizendo aqui é Simão Pedro, aquele mesmo discípulo de Jesus, que tem tantas histórias na palavra de Deus. E eu gosto muito dessa história porque ela sempre fala comigo. E dessa vez eu estava refletindo essa semana sobre um novo ponto de vista com relação a esse texto. Então, vamos entender e vamos recapitular o que estava acontecendo aqui. Primeiro, a gente vê que existiam 3 pescadores envolvidos na história: Pedro, Tiago e João. Os 3 eram sócios no negócio, eles estavam ali trabalhando, eles estavam ali para pescar. E aí a Bíblia nos conta que naquele dia, aqueles 3 pescadores, Pedro, Tiago e João, que ainda não eram discípulos de Jesus, eles tinham saído para pescar. E aí naquela noite, a Bíblia diz que eles não tinham pego nada, nem um peixe. Eu fico imaginando para um pescador passar a noite inteira pescando e não pegar nada. Horrível isso. Só que aí, imagina só, os caras passaram a noite inteira tentando, jogando a rede, devia ter jogado para lá, jogou para cá, jogou para cima, jogou para baixo, mergulhou, fez o que tinha que fazer e não pegaram nada a noite inteira. Aí de manhã então, quando passou o horário de pescar, eles foram para a praia decepcionados. E aí a Bíblia diz que naquele momento eles estavam lavando as suas redes. Eles estavam lá lavando a rede, depois de uma noite toda de trabalho jogado fora.
E aí de repente chega Jesus com uma multidão. E quando a Bíblia se refere à multidão, ela está falando de pelo menos umas 2.000 pessoas caminhando com ele. Então você imagina, os caras estavam lá lavando a rede, depois de uma noite inteira de trabalho, frustrado. Chega Jesus, imagina que tinha umas crianças pisando nas redes, aquele caos. Aí Jesus chega, e aí ele precisava ter um lugar a qual ele conseguisse ensinar a palavra, a Bíblia diz, para aquela multidão. Aí ele olha, ele vê logo o barco de quem? Do Pedrão. Ele vê o barco de Pedro, e aí ele fala, é nesse aqui mesmo que eu vou. Aí ele fala, Pedrão, me ajuda aí, bota o barco um pouquinho para dentro, eu vou entrar. Jesus entra, e aí ele ensina a multidão a palavra. E aí depois dele ensinar a multidão a palavra, ele vira para Pedro, para os seus 2 sócios, Tiago e João, e ele fala o seguinte, joga a rede de novo. E aí a gente começa a ter uma crise aqui, uma confusão. Existia frustração, existia escassez, porque não tinham conseguido pescar nada a noite inteira. E aí, para ajudar, Jesus contraria a lógica, porque ele pede para os pescadores jogar a rede num horário que eles não pescavam. Jesus pede para o barco ir mais fundo, e aí que é um lugar onde os peixes normalmente não ficavam. Então, contrariando toda essa lógica, tudo isso, onde estava faltando, agora tem abundância. Onde tinha pouco, agora tem muito. Onde tinha frustração, agora tinha alegria, porque tinha vindo muito peixe. E aí, tem algumas Bíblias que colocam o tema dessa história como uma pesca maravilhosa, e de fato é maravilhoso o que aconteceu. Mas tem algumas outras versões que dizem que essa é a pesca milagrosa, porque o nome disso aqui que aconteceu é milagre. Milagre. Porque quando contraria toda a lógica, Jesus entra na cena e a coisa muda, é milagre. E aí então Pedro, Tiago e João, eles começam a perceber o que estava rolando ali. Tanto que a primeira reação deles, qual que é? Se ajoelhar diante de Deus e falar, Jesus, se afaste da gente, porque a gente é pecador, a gente não merece isso. Só que aí Jesus responde para eles, fala, olha, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha só que coisa maravilhosa que acontece aqui. Porque antes os caras estavam frustrados, magoados, devia estar até irritado conhecendo o perfil de Pedro. Você continua lendo, você vê que Pedro era esquentadinho. Aí Jesus vem e faz um milagre, os caras ficam alegres com aquilo. Só que Jesus diz para eles, calma que eu não parei por aí. Porque além de fazer um milagre hoje na vida de vocês, eu tenho um propósito para a vida de vocês. Você não precisa ter medo. Isso aqui que você está vivendo é pequeno perto do que eu quero fazer na sua vida, perto do que eu quero fazer através de você, porque a partir de hoje você vai ser pescador de gente. Não é só pescador de peixe não, isso aqui é pouco. Então, você imagina aqueles discípulos, que até então não eram discípulos, aqueles pescadores. Os caras viviam, entre aspas, à margem da sociedade, porque não eram grandes homens para os judeus. De repente, um mestre chamado Jesus entra no barco deles, faz um milagre. Mais do que fazer um milagre, revela um propósito na vida deles. E aí a gente vê que quando a gente olha para essa história, eles olham e eles falam, cara, isso aí, esse ponto aqui vai mudar a vida deles por completo. Então, o ponto que eu quero que a gente trabalhe aqui é que quando a gente olha para essa história, a gente vê uma situação que estava ruim, uma situação descontrolada, e aí Jesus entra na cena, e a coisa muda, e ainda de brinde vem um propósito, vem um destino, vem algo que Jesus quer fazer. E olhando para isso, quantos de nós podemos nos enxergar dentro de uma história como essa? Eu vou explicar para vocês. Eu não sei, quem aqui já teve a experiência de pescar? Levanta a mão. Alguém?
Até que é bastante gente. Baixa a mão. Quem das meninas já pescaram na vida? Levanta a mão. Olha, um monte de menina pescadora. Caramba, ó. Então, vocês que já tiveram a experiência de pescar, talvez você se aproxime com a realidade da minha história. Uma vez eu fui pescar, eu fui 2 vezes, sei lá, mas essa foi a primeira ou segunda vez que eu fui pescar. Eu fui com meu tio e com meu primo pescar. Aí eu cheguei lá, gente, e pescador tem umas coisas, que é o seguinte: a gente acordou num sábado, 6 da manhã para ir pescar. Quem acorda num sábado, 6 da manhã para ir pescar? E ainda falaram, estamos acordando tarde. Eu falei, misericórdia. Beleza, chegamos lá no pesqueiro, não era nem no rio, era no pesqueiro. Eu falei, gente, os peixes não vão sair daqui. O pesqueiro tem esse tamanho aqui, qualquer coisa nós vamos para o outro lado, tá tudo bem. Aí beleza, fomos lá, gente, 7 da manhã, tá eu lá, Pedrinho Amadeu, coloquei uma minhoca no anzol, joguei a minha varinha lá, e aí, gente, eu fiquei sentado até umas 5 da tarde lá. Eu só parei para comer um leite de pão, eu não tinha nem como almoçar. E aí, gente, eu entendi de fato o que é essa história, porque depois de horas eu não peguei nada. Gente, vocês têm noção do que você está num pesqueiro, uma piscina cheia de peixe, você não pegar nada? Aí eu lembro que eu falei assim: olha, respeito vocês que amam pescar, não tenho nada contra, mas o negócio chato, velho. O negócio chato, porque eu fiquei o dia inteiro, eu saí de lá queimado de sol, e eu sou do tipo que fica no sol, gente, eu fico rosa, ardendo, ainda tem que chegar em casa, passar aqueles pó-sol horrível, rosa também, aí você fica rosa 2 vezes. Eu fiquei queimado de sol o dia inteiro lá, com a varinha, e aí eu prometi para mim mesmo, eu falei, eu nunca mais vou vir pescar. O negócio frustrante, o negócio chato, o negócio ruim. Respeito quem gosta de pescar, mas já vou dizer, se você gosta de pescar é porque você teve a experiência de pegar peixe. Porque se você for lá pescar e não pegar nada, você vai sair de lá igual eu. Um negócio chato, mas beleza. Fora que eu fico com dó dos peixinhos, tadinho. Enfim, aí, gente, eu nunca mais quis pescar na minha vida. Aí agora, eu gosto de imaginar, eu gosto de trazer a realidade da história para dentro da minha realidade. Porque sabe que essa experiência minha foi importante, porque agora você imagina Pedro, Tiago e João. Imagina, os caras eram profissionais da pesca. Os caras eram profissa, eles eram pescadores profissionais. Mais do que isso, eles tinham experiência. Sabe aquela pessoa que você vai fazer um negócio, o cara fala, não, deixa comigo, eu sei fazer, eu já fiz isso aqui muitas vezes. Conhece alguém assim ou não? Os caras tinham experiência, os caras pescavam sempre. Além de pescar sempre, tinha necessidade, sabe por quê? Porque a pescaria era dinheiro no bolso, não era qualquer coisa. Eles precisavam do sustento, era de sustento para eles. E aí chega aquele dia, imagina a frustração. Eu fiquei frustrado um dia, imagina esses caras que precisavam ganhar dinheiro, que tinha experiência, ficar jogando a rede a noite inteira e não pegar nada. Eu imagino que os caras deviam estar num nível de frustração, de raiva, de cansaço, de um monte de coisa. Só que, voltando agora para o que eu estava falando da nossa realidade, gente, essa situação de você se frustrar, de você fazer algo e às vezes não dá certo, de você viver situações como essa que esses discípulos estavam falando, de frustração, de raiva, de cansaço, de um monte de coisa, porque as coisas não estão dando certo. Isso, trazendo para a nossa realidade, é algo que acontece muito. É que quando a gente lê essa história, a gente fica achando, não, a pescaria não é comigo, porque alguém aqui é pescador profissional? Ninguém. Então a gente não acha que tem a ver com a gente, mas a verdade é que isso acontece comigo e com você. Tem situações na nossa vida que pegam a gente de surpresa. Você pode ser experiente, você já pode ter passado por qualquer coisa. Tem coisa que quando você chega na sua escola, algo acontece e parece que o mundo cai. Parece que o mundo cai na cabeça. Tem gente que está tudo bem num dia e de repente descobre uma doença. Ou uma doença em si mesmo, uma doença num familiar. Acontece, pega a gente de surpresa, derruba a gente, desestabiliza.
E aí, gente, isso é muito ruim. É muito ruim às vezes a gente trabalhar para alguma coisa, ficar fazendo alguma coisa constantemente, como aqueles caras ficaram a noite inteira e no final fracassar, dar errado. Só que essas são histórias, são situações que acontecem e sempre vão acontecer comigo e com você. Agora, aqui tem um problema. Sabe qual é o problema disso? O problema é que a gente passa por situações como essa, mas aí o que a gente faz? A gente olha para um texto como esse e fala: Jesus vai resolver meu BO. Jesus vai resolver meu BO. E de fato, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele resolve o BO. Só que quando às vezes as situações vão passando, o tempo vai passando, a coisa vai se alongando, você vê alguém ficando doente, cada vez mais doente, você começa a ver as coisas acontecendo, você fala: ué, onde está Jesus? Por que está acontecendo isso? Qual é a lógica disso aqui? Por que com os outros isso acontece? Você ouve testemunho, você vê um monte de coisa, mas comigo como é que vai ser? Por que Jesus faz milagre na vida de alguns e não vai fazer na minha? Por que Jesus ele decidiu entrar no barco de Pedro e não está decidindo entrar no meu barco, fazer alguma coisa? A gente fica muitas vezes olhando para os nossos problemas e pensando isso: onde é que Jesus está? Porque eu conheço a história. Eu sei que Jesus entrou no barco dos caras e fez a diferença. E exatamente por saber disso, a gente fica se questionando: tá, que hora que Jesus vai agir? Que hora que Jesus vai fazer meu milagre? Que hora que Jesus vai me dar uma vida abundante como Ele deu para aqueles discípulos? Que horas? Até mais, a gente fica pensando: e o meu propósito? Que horas que Jesus vai aparecer para mim e vai dizer: eu quero te transformar num pescador de gente? Que hora que Jesus vai revelar para mim o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom espiritual? Qual é? A gente fica às vezes nisso. E a verdade, gente, é que a gente fica muitas vezes nesse ciclo, esperando um milagre de Jesus, uma ação de Jesus, esperando uma resposta, esperando que Deus venha e fale um propósito para a nossa vida. Só que há algo muito importante que eu preciso te falar nessa noite, e eu quero que você preste muita atenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus de fato fazia muitos milagres. Jesus de fato entregou propósito para muita gente, mas eu quero que você entenda que esses milagres que Jesus fazia, e tem até um texto de João que fala que muitos outros milagres ainda foram feitos que não foram relatados, mas os que foram relatados é porque tinha um propósito por trás. O que eu quero que você entenda é que os milagres que Jesus fazia não serviam apenas para refletir ou para mostrar uma bondade de Jesus, um Jesus bonzinho, um Jesus que se preocupava. Isso é fato, ele era bonzinho, ele era bom, ele se preocupava, ele amava, Jesus mostrava isso. Só que o que eu quero que você entenda é que os milagres que Jesus fazia, eles tinham e sempre vão ter, porque Jesus ele fazia milagre e faz ainda hoje. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Se você crê, você fala: eu creio. E se você não crê, eu já vou te falar: Jesus é o mesmo e ainda faz milagres. Jesus faz muito mais do que Ele fez aqui nesse dia. Só que eu quero que você entenda é que tudo que Ele faz sempre tem uma finalidade de construir um propósito e ensinar princípios. Porque senão Jesus vai ficar fazendo milagre por milagre, milagre por milagre, e vai ficar um monte de gente perdida. Pastor Flávio pregou esses dias atrás aqui sobre 10 leprosos. Um voltou, um foi salvo, mas 10 foram curados. Significa que milagre não significa que vai mudar a história de alguém, não é isso. Mas quando Jesus fazia, tudo que Ele faz na minha e na sua vida tem um propósito. Tem um propósito de construir e ensinar princípios para mim e para você. Você quer ver um exemplo? É essa história mesmo, e daqui a pouco eu vou falar de algumas coisas que Jesus nos ensina aqui. Mas quer ver outra coisa? A cura do servo do centurião. Jesus ele não cura só porque ele é bom, não. Jesus cura para ensinar para as pessoas o que é fé. Quando ele fala: jamais vi uma fé igual a deste homem, Jesus fazia questão de ensinar. Você quer ver outra coisa? A cura do leproso. Vocês lembram? Até o pastor pregou aqui também. O leproso, gente, não podia encostar em ninguém, porque onde ele encostasse a pessoa também ficava com lepra, e o que ele encostasse era considerado impuro.
Jesus, ele não só cura. Sabe o que Jesus faz com o leproso? Ele toca no leproso. Sabe o que Jesus estava mostrando? Qual era a finalidade disso aqui? É ele mostrar que aonde há uma enfermidade que não pode tocar ninguém, ele pode tocar, porque a enfermidade não pega ele, é ele que pega a enfermidade. Jesus estava mostrando o poder dele sobre as doenças. Você quer ver outro exemplo? Lázaro morre. Um monte de gente morreu na época de Jesus, mas Jesus resolve ressuscitar Lázaro. Sabe por quê? Porque ele estava mostrando que havia um propósito sobre ele mostrar o poder dele sobre a morte. Porque ele já estava apontando para aquilo que ele iria fazer quando ele ressuscita dos mortos. Então o que eu quero que você entenda é que os milagres de Jesus não são só para mostrar uma bondade de Deus. Não é só isso. Tem um propósito a ser revelado. Tudo aquilo que Jesus vai fazer e construir na nossa vida vai trazer um propósito dele em nós. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão comigo? Tem um texto que todo mundo gosta, Romanos 8:28. Diz o seguinte, quem sabe fala comigo. Todas as coisas... Vamos de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lindo, não é? Mas sabe o que o texto continua dizendo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo vai cooperar para o nosso bem, mas de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. O problema é que tem muita gente que ainda não entendeu que tudo que Jesus faz tem a finalidade de gerar propósito em nossa vida. Tem a finalidade de gerar uma história na nossa vida. E Deus nunca vai fazer algo aqui que vai atrapalhar o propósito dele num todo, porque Deus conhece a nossa história por inteiro. Então, tem muita gente perdendo tempo pensando, por que Deus não faz? Cadê o milagre? Por que isso, aquilo, outro? Porque às vezes está correndo atrás do milagre, está correndo atrás de alguma coisa, está correndo atrás de resposta, está correndo atrás de dom, está correndo atrás de alguma coisa e ainda não entendeu que tem que se submeter e correr atrás do propósito que Deus tem, e não do milagre, não da vida abundante, não de tudo isso. Porque quando nós olhamos para o propósito de Deus, todo o resto vai acontecer. E a coisa maravilhosa é que esse texto mostra para nós alguns princípios importantes de Deus para nós, para que isso comece a acontecer, para que o propósito de Deus seja revelado, para que o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida, nas coisas normais da nossa vida. Eu quero que você acompanhe comigo no texto. Eu vou destacar alguns aqui, tinha muitos, mas vou destacar alguns. O primeiro deles está lá no versículo 2 logo, que diz: ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o primeiro princípio é: esteja disposto a servir. Você quer ver? Olha só, um detalhe pequeno que a gente deixa passar. Depois de uma noite fracassada, Pedro estava fazendo outra coisa. Pedro estava lavando as redes. Pedro não estava concentrado naquilo que Jesus estava querendo fazer. Aí Jesus vê o barco de Pedro, e aí o que ele decide fazer? Entrar no barco de Pedro. E mesmo com Pedro lá fazendo as coisas, Jesus pede para ele: Pedro, você pode colocar o barco um pouco para dentro? Você pode fazer isso? O que Pedro faz? O que Pedro faz? Ele coloca. Sabe o que isso aqui mostra para nós? Mostra que Pedro já tinha dentro do coração dele um coração disposto a servir. Se Pedro tivesse não decidido servir naquele momento Jesus, talvez Jesus entrasse em outro barco. Talvez Jesus simplesmente tivesse arrumado outra forma. Não, mas Jesus já estava chamando Pedro a servir. Porque as circunstâncias ao redor de Pedro, o problema de Pedro, a noite ruim, tudo que tinha falhado, tudo que tinha dado errado, podia fazer Pedro estar irritado e um monte de coisa. Mas ele decide parar de fazer o que ele estava fazendo, largar as redes que ele estava lavando, e ele decide empurrar o barco com Jesus dentro para mais fundo. E olha, gente, posso te dizer
deve ter dado trabalho, porque você já viu o barco na areia, na praia? Bota alguém em cima e tenta empurrar para você ver. Dá trampo, não é fácil não. O que eu quero que você entenda é que parte do propósito de Deus em nossas vidas, que respostas de Deus para a nossa vida, milagres de Deus na nossa vida, vida abundante de Deus na nossa vida, um monte de coisa que você espera de Deus na sua vida, dons que você espera que Deus revele sobre você, chamado, tudo isso, você pode estar correndo atrás disso em vão, porque isso tudo começa quando você coloca dentro de você o entendimento e no teu coração que é necessário servir Jesus primeiro. Servir faz parte de alguém que quer viver coisas com Deus. E eu não digo servir com intenção de troca, não digo servir com uma intenção de receber algo em troca, até porque Jesus já nos deu tudo que Ele podia antes. Jesus deu a vida para mim e para você. Pedro não sabia que Jesus ia mandar ele jogar as redes, mas alguém que tem um coração disposto a servir, independente das circunstâncias, começa a entrar no caminho de um Deus que vai revelar propósito, de um Deus que vai fazer o que tiver que fazer na sua vida, resolver os BO, curar o que tiver que curar, Ele vai fazer. Só que um dos detalhes importantes é que Pedro decide servir, independente das circunstâncias. Quantos de nós colocamos todas as circunstâncias à frente antes de servir a Jesus? Quantos de nós, por causa de desânimo, por causa de alguém que te contraria, por causa de algo que foi falado para você, a gente não só tira o pé de servir, a gente começa a servir mais ou menos, como muitas vezes a gente põe o pé no freio e fala, eu não vou fazer mais, eu não vou servir mais. Só que a gente precisa se lembrar que ser servo de Jesus é o ponto inicial de alguém que quer ter uma caminhada com Jesus, de fato mesmo, de alguém que quer ser discípulo de Jesus. Começa com você decidindo servir. E o maior exemplo que nós temos de servir é o próprio Jesus. Eu gosto muito desse texto, eu falo ele sempre aqui, Filipenses capítulo 2, diz o que? A partir do versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, considerou que ser igual a Deus não era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, lá na última ceia, sai uma discussão ali, de quem seria o maior, de como seriam as coisas. Jesus fala para eles o seguinte: o maior é aquele que serve. No mundo hoje o maior é aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que tem isso, aquilo outro, mas com vocês é diferente, no meu reino é diferente. O maior é aquele que serve. E aí, gente, eu quero que você entenda, é que o nosso propósito, os milagres que nós precisamos viver, a vida plena que nós queremos ter em Deus, o relacionamento, muitas vezes começa a partir do momento em que você decide servir a Jesus, independente das circunstâncias, independente se tem alguém olhando para você, independente se você vai ser reconhecido por isso ou não, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam total coração. Isso significa que Deus, quando você decide servir, os olhos dele se voltam sobre você. Você quer saber qual é o propósito da sua vida? Quer saber qual é o seu chamado? Quer que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua escola, onde você estiver? Sirva. Você foi chamado para servir. Deixa eu falar uma coisa, nem está aqui no meu esboço. Tem um monte de adolescente hoje se matando para tentar descobrir qual é o dom espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Descobrir dom não é pesquisando, não é procurando, não é tentando barganhar com Deus. Sabe qual é a melhor maneira de você descobrir qual é o seu dom? Servindo. É servindo que Deus revela o propósito dele. Pedro estava lá ocupado, lavando a rede, fracassado, com uma noite horrível. Jesus fala: Pedro, você pode me servir agora? Pedro larga tudo e vai servir. Será que você está servindo a Jesus do teu coração? Disposto mesmo?
Eu quero te lembrar que Jesus te chamou para servir. Tem coisa na sua vida que você precisa saber, que você quer viver com Deus, que você quer que Deus revele para você. Mas isso só vai acontecer quando você decidir servir primeiro. A segunda coisa, diga para quem está do seu lado aí, fala assim: segundo princípio, vá mais fundo. Nossa, como assim? Olha só, logo no versículo seguinte diz assim, ó: quando terminou de falar, Jesus ensinou as multidões, certo ou não? Obrigado. Ele fala assim, ó: agora, ó, a Bíblia diz, ele disse a Simão. Agora era com Pedro que Jesus estava falando. Antes ele estava falando com a multidão, agora está falando direto com Pedro. Fala assim: agora vá para onde é mais fundo e lance as suas redes para pescar. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele dia, Jesus estava no lugar onde os pescadores normalmente pescavam. Mas quando Jesus quer fazer algo diferente, ele contraria às vezes a lógica. Mas uma coisa que é fato, que fica revelado aqui para nós, é que ele chama Pedro primeiro para ir para um lugar de maior profundidade. Sabe qual é o poder aqui que Jesus estava ensinando? Que para o propósito daqueles homens ser revelados, para Deus fazer, Jesus fazer o milagre que ele precisava fazer, para Deus revelar para eles o poder que ele tinha, ele precisava que aqueles homens saíssem do ambiente raso, saíssem do ambiente onde todo mundo está e fosse para um ambiente, para um lugar, para uma água mais profunda. Aqui é claro que Deus, Jesus estava falando sobre o mar, mas a gente precisa entender que há um princípio de uma vida espiritual sendo revelada aqui para mim e para você. Que só é possível nós vivermos uma vida extraordinária com Deus, só é possível você viver milagres da parte de Deus para você, só é possível você entender e viver os propósitos de Deus para a sua vida, a partir do momento em que você decide ir para um lugar de profundidade com Deus. É no ambiente de profundidade que Deus se revela. É no ambiente de profundidade que Ele supre para aqueles homens o que estava faltando naquele dia. É no ambiente de profundidade que Ele muda a realidade do que estava fracassado por agora um momento feliz. Ele dá sentido, Ele dá propósito. E olha só, a gente vê que muitas vezes Jesus nos mostra isso de diferentes maneiras. De que quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele chama a pessoa para um ambiente mais profundo. Você quer ver um exemplo? Zaqueu subiu na árvore, ouviu a mensagem. Amém? Precisava de mais alguma coisa? Ele não ouviu a mensagem? Ouviu ou não ouviu? Sim. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala para ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a tua casa. Sabe o que Jesus estava mostrando? Zaqueu, eu não quero um relacionamento raso com você. Eu quero profundidade. Eu quero proximidade. Está quase parecendo uma música que canta aqui de domingo direto. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Amanhã o Diego canta. Jesus está ensinando para a gente que no ambiente do raso muita coisa não acontece, mas quando nós vamos para mais profundo, Ele se revela. Posso te falar uma coisa? Tem um monte de gente que está aqui, canta, louva, ouve essa mensagem, está que nem Zaqueu em cima da árvore ouvindo uma mensagem. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está aqui hoje olhando para você, assim como Ele olhou para Simão e falando assim: ei, que horas você vai parar de viver uma vida rasa comigo e vai decidir deixar eu ir para a tua casa com você? Que horas você vai deixar eu viver um relacionamento de profundidade com você? Porque quando você for para mais profundo comigo, eu tenho coisas espirituais para revelar para você. Eu tenho propósito para a sua vida. Primeiro eu vou te dar coisas que você nem imagina. Eu vou encher tua rede de peixe, mas depois eu vou olhar para você e falar: é aqui na profundidade que eu vou revelar que você é mais do que pescador de peixe. Você é pescador de homem. É na profundidade. Um monte de gente está querendo viver coisas espirituais com Deus, está querendo dom, milagre, vida abundante, querendo tudo isso, que ouve tantos pregadores falando. Aí Jesus fala: ok, podemos ir mais profundo então? E a gente fala: ah não,
Ah não, Jesus, porque dói. Eu vou ter que abrir mão de coisa. Vou ter que trabalhar para isso. Então, se nós queremos viver propósito com Deus, ser chamados por Deus, ver milagres de Deus, sai do raso e vai para o profundo. Jesus está nos chamando o tempo todo. Terceiro princípio, para nós chegarmos perto do final. Faltam só 12. Fala para quem está do seu lado: viva uma vida. Não, mas peraí. Esse aqui ele dói um pouco, confesso. Então você vai precisar falar com firmeza para quem está do seu lado agora. Fala assim, ó: viva uma vida de... Agora fala pausadamente, tá? Fala assim: obediência. E a galera já faz: ai, como é duro. Sério mesmo, pastor? Sério mesmo? Eu estou vendo o pessoal do ID falando: pastor, você não vai falar de obediência hoje que minha mãe está aqui. Você não vai fazer isso comigo. E só as mães deram risada agora. Olha lá. Deus te abençoe, minha filha. Hoje à noite vai ter conversa em casa, né, mãe? Amém. Olha só. Olha o que diz. Jesus falou o quê? Lança as redes. Pedro respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. É tipo assim, Pedro está falando: ô Jesus, me economiza, velho. Eu fiquei a noite inteira, tô sem dormir, meu parça, jogando rede aqui, para você mandar eu fazer a mesma coisa. Desculpa aí, você é carpinteiro, eu sou pescador. Quem entende do negócio aqui sou eu, não você. Só que, sabe o que é mais surpreendente? A resposta de Pedro. Porque Pedro falou o seguinte: dessa vez, olha só, mas, ele fala: nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. O mais surpreendente é a resposta de Pedro falando: Jesus, não faz sentido. Não faz. Eu já vim para um lugar de profundidade onde eu sei que os peixes não estão. Eu trabalhei a noite inteira jogando rede nesse mesmo lugar que a gente está. Eu larguei as redes que eu estava lavando para servir você. Agora você vai me pedir para fazer a coisa mais louca, jogar a rede de novo? Num horário onde os peixes nem estão aqui, os peixes estão almoçando nessa hora. Mas Pedro fala: mas eu sei que quem está me falando é Jesus. E sabe que Pedro já sabia quem era Jesus. Pedro não tinha relacionamento com Jesus, mas ele já sabia, porque Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Volta um capítulo de Lucas, você vai ver isso. Ele já sabia que Jesus era diferente. Assim como eu e você já sabemos quem Jesus é. Você já sabe quem Jesus é, você já foi salvo por Jesus. Tem gente aqui que já viu até milagre de Jesus acontecendo. Mas aí quando Jesus, ele pede alguma coisa, quanta dificuldade nós temos em obedecer. Quanta dificuldade nós temos em ouvir o que Jesus está falando e simplesmente fazer. No texto, na NVT está diferente, mas na NVI e na Almeida Revista Atualizada tem o detalhe de dizer assim, ó: quando o fizeram. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero que você entenda que não adianta você ficar ouvindo só aqui os conceitos sobre Jesus. Não adianta você ficar ouvindo aqui só o que Jesus acha que você deve fazer e você falar: amém, talvez um dia eu faça. Não é isso. A Bíblia nos diz que as coisas começaram a acontecer quando eles fizeram. Quando fizeram significa quando eles obedeceram a palavra de Jesus. Quantos dias nós estamos vivendo a nossa vida, mas parece que a gente tem que ser igual Tomé. A gente fica olhando para Jesus falando: ah, Jesus, eu só vou fazer se eu ver o porquê. Eu só vou obedecer se o Senhor me explicar muito bem explicadinho o porquê que eu tenho que fazer.
Vira e mexe, eu atendo gente aqui me perguntando: pastor, por que eu preciso fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito? E eu respondo teologicamente, muitas vezes, as perguntas todas. Olha, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, porque a Bíblia nos diz isso, porque a Bíblia nos diz aquilo. Tem um monte de motivo, mas presta atenção: quem quer viver coisas espirituais, sobrenaturais, propósito, chamado com Deus, não precisa de motivos. Você pode até descobrir esses motivos depois, mas antes você precisa decidir obedecer. A gente vive hoje numa geração, gente, que a gente precisa de resposta para tudo. É bom ter resposta mesmo, é bom ter quem responde. Eu não me nego a responder pergunta de ninguém sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o mundo, sobre a cultura, sobre nada. Mas tem hora, meu irmão, tem hora que Jesus olha para você e fala: é sério isso? É sério que você não confia em mim? É sério que você precisa que eu fique te explicando? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente leu esse texto aqui junto. Jesus explicou para Pedro por que ele tinha que lançar? Sim ou não? Fala firme. Jesus disse para Pedro que ia acontecer, e Pedro obedeceu. Então eu vou te perguntar uma coisa: diante daquilo que Jesus espera de você, na sua vida, na sua escola, das suas atitudes, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro de casa, no seu namoro, no seu relacionamento com qualquer pessoa, você tem obedecido a palavra de Deus? Sem questionar? Ou você está esperando Deus te dar um motivo para fazer isso? Porque entenda uma coisa: quem obedece o que Jesus fala, vive o que Jesus tem para entregar. Quem desobedece só atrasa aquilo que Deus tem. Tem coisas que você está esperando, respostas, dons, propósitos que você está querendo que Deus revele para você, e Deus está esperando você obedecer. A desobediência, gente, derruba a nossa vida, só que a gente acha que não faz nada. Mas a desobediência mostra a falta de confiança, mostra a falta de amor por Jesus. Só para encerrar esse ponto, João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama, e esse que me ama será amado por meu Pai. E aí ele diz: eu também o amarei, e mais do que isso, me revelarei a Ele. Você quer revelação de Deus para a sua vida? Quem quer aqui viver uma vida fraca com Deus? Olha, pegadinha. Quem quer viver uma vida transformadora com Jesus, cheia de milagres, cheia de propósito, cheia de bênção, cheia de dom? Quem quer viver? Então você vai sair daqui hoje começando a obedecer Jesus em tudo. Aí todo mundo: ô louco, pastor, pegou pesado. Último ponto para a gente acabar. Fala para quem está do seu lado: viva uma vida para Jesus. Olha só, nos últimos versículos diz: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Aí presta atenção nesse detalhe agora. Presta atenção. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Mano, para pensar e pensa se você faria isso. No dia de maior lucro da empresa, o dia em que o barco quase afundou de tanto peixe, Pedrão agora bonado, cheio de dinheiro, podia pensar: hoje eu vou trocar de barco, vou pegar um barco com motor agora, os outros pescadores que me segurem, agora eu vou arrebentar. No dia mais próspero da empresa, no dia que eles viram um milagre, que Jesus se importou com o cara, no mesmo dia, é o dia que ele fechou a empresa.
Olha que loucura. Fechou a empresa. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque quando ele reconhece quem era Jesus, a primeira coisa que Pedro nos mostra, que é um princípio importante, é que é impossível não adorar Jesus porque Ele é e porque Ele faz. Primeira coisa, ele se prostra diante de Jesus, ele adora. Mas aí, depois disso, depois de ser servo, de provar que está disposto a servir, depois de obedecer, depois de ir mais fundo, depois de viver um milagre, depois de um monte de coisa, no momento mais próspero, no momento que tudo deu certo, no momento que estava arrebentando, eles abandonam o negócio para seguir Jesus. Sabe qual é o princípio aqui que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina através de Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos ensina, e Jesus nos ensina, que muito melhor do que viver um milagre de Deus é viver com aquele que pode fazer milagre. Muito melhor do que viver algo extraordinário, um momento extraordinário com Deus, é poder se sentar à mesa daquele que é extraordinário. É poder ser discípulo de Jesus. Esses homens nos ensinam que não importa o quanto Jesus pode ter feito no dia de hoje, a melhor escolha é largar tudo e seguir Jesus. Seguir Jesus. O milagre que eles viveram, a prosperidade, a abundância, tudo isso ficou pequeno diante da oportunidade de poder andar com aquele que fez tudo isso. Olha só, olha esse trajeto. Fracasso virou uma oportunidade com Jesus. Essa oportunidade com Jesus deu a oportunidade deles serem servos, deles obedecerem. O fato deles fazerem isso fez com que eles vivessem um milagre de Jesus na vida deles. O milagre de Jesus na vida deles gera um ambiente de adoração. Esse ambiente de adoração gera um ambiente de entrega. Alguém que entrega tudo. Jesus, eu largo tudo para seguir você hoje. Olha só, um pescador fracassado. Sabe o que esse ato de entrega transformou ele? Num discípulo de Jesus. E sabe o que ser um discípulo de Jesus transformou ele? Num dos maiores apóstolos que existiu. O legado de Jesus foi para Pedro quando ele morreu, junto com os outros. O que eu quero dizer é que tem gente que está preferindo o momento, está preferindo o agora, está preferindo ficar buscando milagre, ficar buscando um monte de coisa, do que sentar à mesa daquele que vai te fazer discípulo e que pode te transformar em alguém que vai transformar esse mundo, como os apóstolos fizeram também. Mas isso só acontece com alguém que decide entregar tudo. Isso só acontece com alguém que decide deixar tudo e seguir Jesus. Você quer saber qual é o propósito de Jesus sobre a sua vida? Não é assim, da noite para o dia que Ele revela. É na mesa, é no discipulado. Jesus está te chamando para ser discípulo dele. Ser discípulo é quem serve, é quem obedece, é quem vive na profundidade, é quem entrega tudo, é quem não está preocupado com as coisas normais e pequenas da vida. Não, está preocupado em se prostrar diante de Jesus todo dia e falar: Deus, o que o Senhor tem para me alimentar hoje? Qual que é o ensinamento de hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Sabe por quê? Porque uma hora Jesus vai fazer de você um apóstolo. Não estou falando aqui nos termos da função, não é isso. Eu estou falando de alguém que vive uma vida de fato extraordinária, abundante, e não é por causa de peixe. Como Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje você provou um milagre. Hoje você provou a alegria de encher o teu barco e quase afundar de tanto peixe. Mas se você vier comigo, eu vou te fazer pescador de homens. O seu propósito vai ser muito maior. O que eu tenho para te dar é muito maior do que isso. Mas primeiro, você precisa vir comigo. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. A banda pode subir rápido, por favor. Eu vou encerrar muito rápido agora. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente aqui perdendo tempo na vida, olhando para o lugar errado. Tem gente querendo viver milagre. Tem gente querendo descobrir propósito. Tem gente querendo descobrir como é ter uma vida abundante,
sem viver os princípios que Jesus nos ensina que nós precisamos viver. A minha pergunta para você nessa noite é: será que você tem sido servo de Jesus? Ou você tem mais reclamado e tirado o pé das coisas que Jesus te entregou? Ou será que você está querendo viver coisas sobrenaturais com Jesus, mas num ambiente raso, num ambiente onde qualquer coisa te atrapalha, num ambiente que você, embaixo de você só tem pedra, só tem areia? Será que você está vivendo nesse ambiente raso e querendo coisa com Jesus? Porque assim como Jesus falou para Pedro, Ele está falando para você hoje, viu? É simples. Vamos para o mais fundo. Vamos para o fundo. Será que diante da palavra do Senhor você tem vivido uma vida de obediência ou desobediência? Eu não sei. E mais do que isso, será que você tem olhado para a sua vida com o Senhor só nos dias de hoje, mas não está disposto a entregar tudo para Ele? Feche os olhos agora onde você estiver. Quero que você reflita sobre a sua vida. Começa a pensar agora como tem sido os seus dias. Não importa agora quem está do seu lado, não importa agora o que acham, não importa agora o que podem pensar de você ou não, não importa. Importa que Jesus agora, Ele está com Pedro, é dentro do teu barco. E a pergunta que eu te faço é: tem alguma coisa que você pode fazer hoje? Algum desses princípios que você pode fazer hoje, que vão te levar para uma vida de propósito com Deus? Porque se tiver, eu quero convidar você a orar nessa noite. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e se colocar nesse altar aqui. Que você fale com Deus nessa noite do tipo: Senhor, talvez eu tenha vivido num ambiente raso, talvez eu esteja deixando as coisas passarem, eu preciso ir para o fundo. Talvez nessa noite você precise confessar para o Senhor: Senhor, talvez eu não tenha sido obediente, eu não tenho obedecido aquilo que o Senhor me pede. Ou talvez é nessa noite que você precisa entregar tudo para Jesus, virar os seus olhos para quem é Jesus de fato, virar seus olhos e, como Pedro, se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou merecedor disso. Aí Jesus olha e fala: não tenha medo, não tenha medo, porque eu tenho mais para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida. E aí eles chegam e abandonam tudo para seguir Jesus. Será que você tem se preocupado mais com as coisas naturais? Talvez nessa noite você precisa fazer um propósito com Jesus. Falar assim: Deus, eu te entrego tudo nessa noite. Nós vamos cantar uma canção aqui. Se Deus estiver falando com você, sai do seu lugar, se coloque de joelho aqui diante do altar do Senhor. Porque o mesmo Jesus que trouxe transformação, propósito, vida abundante para aqueles homens, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, falando para você: vamos para o fundo, vamos para a vida com propósito, em nome de Jesus. Se Deus estiver falando com você, sai do seu lugar, nós vamos cantar e eu já volto aqui para orar, em nome de Jesus.